Muitos estudantes e pesquisadores que utilizam a microscopia como ferramenta de estudo ainda estão desatualizados sobre os princípios gerais do sistema de microscopia confocal de varredura a laser. Aqui nesse vídeo nós vamos tentar fazer entender o funcionamento desse tipo de microscopia que representa o limite entre a microscopia óptica e a microscopia eletrônica. Nós vamos falar de um sistema confocal que constitui basicamente de uma forma de microscopia óptica de fluorescência em que um feixe de laser focalizado varre a amostra a ser imaginada ponto por ponto, de cada vez, lateralmente ao longo do eixo X e Y. A fluorescência emitida de cada ponto, ou seja, sinal de luz refletida, é captada e mensurada sua intensidade por um tubo fotomultiplicador e depois recordada em um computador que soma a intensidade de cada ponto e reconstrói a imagem que é mostrada no monitor. E nós podemos fazer isso sem aproveitar a luz estranha, fora de foco, não útil, graças ao emprego do pinhole no microscópio confocal, do qual falaremos no segmento. O software permite a semi-automatização do sistema e a construção da imagem em 3, 2 dimensões ou em movimento. Registre-se aqui que tanto os lasers como a tecnologia de imaginamento digital é que permitiram que a microscopia confocal, concebida em torno de 30 anos atrás, se tornasse realidade. Esse modelo Olympus de segunda geração é provido de 3 fontes de lasers, os quais são lançados através de um cabo de fibra ótica para uma caixa combinadora de lasers, que lança os feixes para a unidade scan, também através de um cabo de fibra ótica. Os lasers são importantes porque são realmente poderosos iluminadores. Podem ser perfeitamente colimados e focalizados para um excelente e restrito ponto da amostra, além de permitir iluminar essa amostra em um único comprimento de onda. Então, podemos selecionar fluoróforos específicos, e novos fluoróforos vêm sendo produzidos de tempo em tempo, para inúmeras finalidades de pesquisa. Pela seleção de um único laser com um comprimento de onda individual, nós poderemos alvejar e iluminar somente um desses fluoróforos que nós conhecemos. Para entendermos o lado prático de montar um microscópio real, nós precisamos conhecer mais que só a imagem que está sendo formada. Assim, vamos acompanhar o funcionamento de cada componente desse sistema confocal. Nesse particular modelo, as fontes de laser se resumem a um hélio neon vermelho, que excita a 633 nanômetros, outro hélio neon verde a 543 nanômetros e um argon azul, que excita a 488 nanômetros corantes verdes. Os lasers são lançados para essa caixa combinadora, que pode providenciar uma plataforma para montar uma variedade de lasers de luz visível, bem como, em outros modelos, pode adaptar UV e laser infravermelho. Na caixa scan, ou caixa de varredura desse modelo, está contido todo o sistema que movimenta o feixe de laser em torno da amostra, além do pinhole, que filtra a luz refletida, e os detectores, tubos fotomultiplicadores, que medem a intensidade de luz de cada ponto escaneado. A partir do cabo de fibra ótica proveniente da caixa combinadora, os lasers penetram na caixa scan através de um colimador. Este é um dispositivo de fibra ótica, portanto, que absorve, direciona e suaviza os feixes de radiação. Os obturadores e a ativação de cada laser individual é controlada pelo software. O giro dos filtros de densidade ótica determinam a intensidade dos feixes de laser que vão atingir a amostra. Podemos ver, do lado de fora da caixa, o botão de controle. As trocas podem ser feitas em até 6 posições. É necessário dizer que uma maior intensidade de luz sobre a amostra pode deteriorar os fluoróforos presentes na mesma e provocar, então, o seu fotobranqueamento, em outras palavras, o escurecimento da imagem. O feixe de laser de curto comprimento de onda penetra em um tubo polarizador que abriga um espelho dicróico, o qual selecionará um limitado espectro de cores e refletirá essa luz de excitação para os espelhos de varredura, e a partir desses vai atravessar as objetivas para a amostra. Os espelhos de varredura executam todo o trabalho de escaneamento da amostra,
Ele vai permitir que o espécime seja iluminado ponto por ponto de cada vez. Isto é possível pela mudança do ângulo dos espelhos, que permite a mudança do ângulo de entrada de luz. Assim, iluminando de um e outro ângulo, nós vamos focalizar um e outro campo da amostra, e assim poderemos recordar o brilho de diferentes pontos do espécime imagineado. Os lasers chegam ao microscópio através de uma entrada lateral. Esse FV300 pode ser adaptado a uma grande variedade de microscópios. No caso aqui, está conectado a um microscópio invertido Olympus IX81. Tudo no microscópio invertido é o reverso, tudo está de cabeça para baixo, quando comparado a um microscópio vertical. Por exemplo, um epiluminador, que é a luz que vem de cima, que vai ser refletida pelo espécime ou para aplicação da microscopia de fluorescência em um modelo vertical, vem por cima. Nesse caso, tanto os lasers que são lançados pela porta lateral, como o epiluminador que está aqui atrás, vem por baixo do estágio através da óptica e reflete fora do espécime. Então, a luz refletida volta para baixo em direção à caixa scan. A amostra visitada pelos feixes de laser emite uma luz que volta para os espelhos que estão no mesmo ângulo. Mas, nesse momento, vão desfazer esse ângulo, o qual colocaram no primeiro momento para excitar a amostra. Então, essa luz de longo comprimento de onda, independentemente de onde ela veio da amostra, volta pelo mesmo caminho, atravessa o espelho dicróico em direção ao pinhole. Em microscopia confocal, as aberturas do diafragma pinhole colocadas próximas da luz emitida da amostra e dos detectores, fotodetectores, permitem que o microscópio produza uma fina seção óptica do plano focal do espécime. Em outras palavras, o pinhole filtra a luz emitida, que não é interessante para o imagineamento da amostra. Aqui nessa torre, o tamanho da abertura confocal inclui 5 posições que podem ser selecionadas manualmente pelo botão do lado de fora da caixa. A seleção da abertura confocal deverá estar de acordo com a objetiva em uso e, obviamente, com o tamanho da amostra e ou aplicações do imagineamento. A luz emitida que atravessa o pinhole atinge o sistema de detecção de fluoróforos, o qual inclui 2 canais que podem ser controlados manualmente. Quando o parafuso é engajado na primeira posição, um espelho é colocado no caminho da luz e a fluorescência é introduzida no canal 1. Para o caso do espécime emitir fluorescência com espectro característico de curto comprimento de onda, menor que 570 nanômetros, por exemplo, quando a amostra foi marcada com FITC. Na segunda posição, um espelho dicromático que separa a fluorescência emitida é colocado no caminho da luz. Como resultado, a fluorescência emitida pode ser separada para o canal 1 e canal 2, que detectam fluorescência de curto e longo comprimento de onda, respectivamente. Usa-se esse modo quando se trabalha com amostras marcadas com 2 corantes. Quando o parafuso controle é empurrado para a última posição, nenhum espelho está engajado no caminho da luz e 100% da fluorescência é detectada no canal 2, ou seja, a fluorescência do espécime com espectro maior que 570 nanômetros. A configuração dos canais é feita de acordo com o tipo ou tipos de fluoróforos que foram aplicados na amostra e que se deseja observar no imagineamento. Nesse momento, os filtros ópticos de barreira constituem elementos importantes na detecção de fluorescência. Os filtros de barreira, também conhecidos como filtros long pass, detêm uma região bem definida ou banda, a qual transmite o comprimento de onda da fluorescência emitida da amostra, enquanto bloqueia luz de excitação residual. Os filtros de barreira são frequentemente fabricados usando lentes coloridas ou com múltiplas cavidades de interferência, sempre correspondentes a filtros de excitação e espelhos dicromáticos, para produzir resultados ótimos.
Aqui no caso, os filtros de barreira podem ser trocados por empurrar ou puxar o parafuso controle. Até 2 filtros podem ser montados para cada um dos canais. Cada filtro é colocado no caminho da luz quando o parafuso de troca está empurrado e retirado quando está puxado. Passando pelos filtros de barreira, a luz emitida atinge o tubo fotodetector, ou fotomultiplicador, e aí o feixe confocal passa apenas poucos microsegundos em cada pixel. Esse detector deve ser muito sensível e rápido, porque o sistema está explorando ponto por ponto da amostra e medindo a intensidade de luz de cada um por vez. O fotodetector basicamente amplia o sinal de luz proveniente da amostra. Depois de feito todo o escaneamento do espécime, nós devemos adquirir uma pilha de seções óticas, que são acumuladas no computador, o qual deverá gerar a reconstrução biotridimensional da imagem. Em outras palavras, o software calcula a estrutura tridimensional do objeto a partir do empilhamento dos planos focais. Nesse microscópio é possível realizar tanto o imagineamento confocal como o imagineamento de campo amplo, no qual a alta transmissão permite que a luz branca de mercúrio ou lâmpada de arco de xenônio possa ser usada. Nesse caso, a seleção do comprimento de onda é realizada pela permuta de conjuntos padronizados de filtros de excitação, de barreira e espelhos dicróicos, correspondentemente ao corante utilizado na amostra. No entanto, por mais rápido e sensível que seja o processo de fotodetecção por fotomultiplicadores, e por mais eficiente que seja a varredura e seccionamento óptico executado pelos espelhos colocados em seguidos ângulos e pinhole único, esse sistema ainda é lento para algumas aplicações específicas. Como exemplo, para o imagineamento de processos fisiológicos de células vivas e em tempo real. Para amostras escuras ou amostras extremamente finas, ou fluoróforos sensíveis a longo período de exposição aos feixes de laser. Isto porque esse sistema requer a varredura da amostra ponto por ponto para construir a imagem, levando 1 segundo ou mais para a aquisição. Assim sendo, foram desenvolvidas tecnologias mais sensíveis e mais rápidas, como o sistema confocal de spinning disk, ou disco giratório. A ideia aqui é que o único pinhole é substituído por um disco perfurado de roles, e esses roles estão arranjados em uma espiral, de tal modo que esse disco gira em torno de um eixo central. Um segundo disco é colocado no topo, e esse disco possui microlentes que focalizam feixes de laser através dos pinholes. Quando o disco gira, ilumina muitos pontos da amostra de uma vez, com 33 milissegundos, ou seja, razão de vídeo de 30 enquadramentos por segundo. A luz volta através dos pinholes e, passando pela dicróica, é detectada pela câmera. O sistema confocal com disco giratório é particularmente importante para a observação de células vivas e para a construção de imagens 3D em movimento. Considerando que o sistema confocal utilizando fotomultiplicadores e único pinhole apresenta limitações para o imagineamento de amostras em movimento. Aqui nesse modelo totalmente automatizado, podemos observar uma caixa de vidro com controle de temperatura para observação de células vivas e que está montado sobre um microscópio invertido. O confocal por ele mesmo está situado entre o microscópio e a câmera. Os cabos de fibra ótica realizam as conexões entre o suprimento de laser e todo o sistema. Algumas outras técnicas de imagineamento digital e microscopia de fluorescência já foram desenvolvidas, bem como diferentes protocolos de coloração com fluoróforos específicos. Cada uma dessas tecnologias devem ser aplicáveis a cada diferente estudo micromorfológico e ou fisiológico. Finalizamos aqui nossa apresentação agradecendo ao Centro de Imagens do Departamento de Biologia da Texas Tech University pela produção desse vídeo.